Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui novamente no canal do YouTube para dar continuação ao assunto sobre a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou. Então, hoje eu estou no versículo 12 de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, versículo 12, que Jesus declara o seguinte: a forma como ele nos ensinou a orar, para nós pedirmos a Deus dessa forma: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. É um assunto difícil de se falar, porque falar de perdão é falar de amor, e falar de amor a gente tem que falar sendo prática na nossa vida. É muito difícil falar de amor se não viver amor, falar de perdão se não viver perdão. É muito fácil falar de caridade, né, de ajudar o próximo, porque é mais fácil ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que a gente não conhece, ajudar. É mais fácil falar de qualquer outro assunto, mas quando se trata de amor e perdão, não é fácil, porque a gente tem que falar aquilo que a gente realmente vive. E Jesus nos ensinou para pedirmos ao Pai: perdoa as nossas ofensas, assim como, né? Então, esse assim como, ele me diz que eu só recebo o perdão do Pai de acordo ou da forma como eu perdoo aqui na terra aqueles que me ofendem, aqueles que me prejudicam, aqueles que machucam, aqueles que, né, nos causam algum mal, alguma dor. E assim nós causamos a outras pessoas e também causamos a Deus. Então é por isso que Jesus falou: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, o pecado que eu cometi no dia de hoje, os erros, as minhas falhas, as minhas negligências que eu cometi hoje diante do Pai, eu quero que o Pai me perdoa. Mas aí Jesus falou que tem que ser assim como eu perdoar aqueles que me ofendem, que negligenciam comigo, né, que me maltratam, que me rejeitam e por aí vai. Então, existe o perdão do Pai para nós, mas ele é assim como eu perdoo aquele que me ofende, aquele que me machuca, aquele que fica todo dia espizinhando, alfinetando, e temos que estar perdoando. No versículo 14 e 15, Jesus dá continuação. É interessante que a oração do Pai Nosso termina, mas Jesus continua falando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as ofensas que eles vos fazem, também vosso Pai não perdoará. E às vezes a gente escuta pessoas dizer assim: eu não perdoo fulano por isso e aquilo que ele me fez. Peraí, se eu não perdoar ao meu semelhante aquele mal, aquele estrago, aquela dor, aquele prejuízo que ele me causou, também não receberei perdão do Pai. Eu só vou receber o perdão do Pai para os meus pecados se eu perdoar aqueles que pecam contra mim. Deus é amor. Aí as pessoas falam: ah, mas Deus é amor. Sim, mas Deus é justiça também. É por isso, é por ele ser um Deus de justiça, é que ele nos dá o perdão de acordo como nós perdoamos. Senão seria muito fácil. Eu peco diante de Deus, Deus me dá o perdão, e aí aquele que peca contra mim, eu simplesmente, opa, não perdoo. Então, Deus é justiça. Rosa, você quer o perdão? Então, minha filha, perdoa aqueles que te ofendem. E as pessoas nos ofendem todos os dias, mas nós também ofendemos as pessoas. É interessante que quando se trata de perdão, a gente quer o perdão para nós, mas ir para liberar para o outro é uma dificuldade. É preciso a gente orar e pedir ao Senhor para mudar nossa natureza, nos ensinar a amar, porque só com amor é que perdoa.
Em Daniel 9:9, Daniel ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor pelos pecados de Israel, e naquela oração longa que ele faz, no versículo 9, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então, todo o perdão que nós precisamos de Deus é só nele que nós encontramos. Mateus 18:21, o apóstolo Pedro, né? Pedro, ele era ainda cheio de defeitos ali. Ele chega para Jesus e ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Está aqui escrito em Mateus 18, versículo 21 e 22, e no versículo 22 Jesus responde para ele da seguinte forma: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Já imaginou uma pessoa errar com a gente 70 vezes 7? E já pensou isso num dia? Na matemática, a multiplicação entra aí 70 vezes 7, 490 vezes. Se o meu irmão pecar contra mim 490 vezes, eu tenho que perdoar ele. Então, o Evangelho nos chama, o Evangelho do Reino nos chama para viver o reino de Deus aqui na terra. Esse reino é amor, é perdão, e eu tenho que aprender a viver amor e perdão. Eu tenho que aprender a viver perdoando, perdoando, perdoando. A palavra perdoar significa eu perder o meu direito para alguém. Independente se eu estou certo ou não, eu perder meu direito, perdoar, perder o meu direito a alguém. E aí Deus vem e nos justifica, Deus vem e libera uma carga de misericórdia, graça, amor, bênção sobre nós. Você quer viver uma vida de vitória? Perdoa. Você quer viver uma vida de bênção? Uma vida na presença de Deus, uma vida de bênção mesmo, sem sofrimento, sem tristeza, sem amargura, sem depressão? Perdoa, perdoa, perdoa. O perdão é a palavra do reino de Deus. Se você não perdoa o teu irmão biológico que te fere, esse aí, o filho do seu pai e sua mãe, a filha do seu pai e de sua mãe, que é sua irmã biológica, irmã de sangue, se você não perdoa, você não tem como usufruir o melhor de Deus aqui na terra. Você viverá uma vida frustrada, infeliz, sem realização nenhuma. O perdão abre portas de bênçãos para cada um de nós. Em Lucas 23:34, Jesus lá na cruz, as últimas frases de Jesus, uma delas ele declara: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Eles realmente não sabem o que faz. Quando as pessoas nos ofendem, elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas são usadas pelo inimigo exatamente para isso, para ferir, para machucar, para causar dor, para causar mágoa, para causar raiz de amargura. Elas não estão sabendo o que faz, o inimigo sabe, porque ele está usando. Então, perdoa a pessoa, que o inimigo vai ficar na derrota. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 60, nós encontramos lá um homem cheio de Deus, um discípulo, um apóstolo, um homem do reino de Deus. O nome dele é Estevão. Estevão sendo apedrejado por causa do evangelho de Deus, do reino, por causa da verdade do reino que ele proclamava. E ele sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E quando ele declarou que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus sentado à destra de Deus, mais pedra eles arremessaram nele com muito ódio. Quem é que fez aquilo? Foram os homens manipulados por Satanás. E o Estevão abre a boca e diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. É esse coração que nós precisamos ter. Quantas pessoas são frequentadoras de igreja, anos, 20, 30, 40 anos, e não sabem perdoar? Elas não perdoam, são pessoas amarguradas, cheias de raiz de amargura. São frequentadoras de igreja, não basta apenas frequentar a igreja, tem que ser nascido de novo. Tem que ter o reino, o evangelho do reino aqui dentro.
E o evangelho do reino aqui dentro nos leva a amar, a perdoar, a cuidar, a zelar, nos leva a servir, nos leva a amar. Então, Estevão perdoou aqueles que estavam matando ele ali naquela hora. Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E o Pai perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo nos diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, né? Para que nós sejamos uns para com os outros. Não é só com aqueles que me faz o bem, aqueles que estão mais próximos de mim, não. É uns para com os outros. Uns para com os outros. E assim toda a igreja, viver uma igreja com coração de misericórdia, um coração que perdoa, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Então nós temos que perdoar como Deus nos perdoou. Deus nos perdoou quando nós nem ainda o conhecíamos, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, por meio de Cristo Jesus, nos perdoou, nos dando sua graça e sua bênção e sua vitória. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, por isso que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Então, perdoa as nossas ofensas, ó Deus, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, se eu não perdoo, se você não perdoa, Deus também não vai nos perdoar. E já pensou? Você viver uma vida inteira, eu viver uma vida inteira sem o perdão de Deus? Morrer, frequentar uma igreja 40, 50 anos, morrer e não receber o perdão de Deus? Por quê? Porque não perdoou. Então vamos clamar a Deus que tem misericórdia de nós, nos ensine e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucaram, que eles sejam perdoados por nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos sejam perdoados e que o Pai nos perdoe assim como nós perdoarmos. Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, né? Que você tenha um coração perdoador, um coração perdoador. Tenha um coração como o coração de Jesus, perdoador. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo. Eu creio que já vai ser o último vídeo. O próximo vídeo será o último vídeo com respeito à oração do Pai Nosso. Fique na bênção e na paz do Senhor Deus.